Olá, sejam todos bem-vindos. Eu quero antemão aqui já falar para vocês, né, explicar o motivo na qual a gente demos uma pausa, né, sobre os conteúdos que estavam sendo postados, no caso do curso de música, né. Eu sofri um acidente e infelizmente eu quebrei o rádio direito e rompeu os tendões também do pulso. E eu vim sofrer 2 cirurgias aí para colocar tudo de volta no lugar. Então eu tive assim um período na qual eu não podia nem pegar direito no mouse, nem no teclado para poder elaborar toda a postagem para vocês, né? Fico agradecida, né? Muita gratidão por aqueles que estão assistindo, aqueles que enviaram sua mensagem. Me perdoe pelo fundo musical, né? Que esteve alto, mas a gente conseguiu reparar, né? E repostar novamente aqueles vídeos que estavam com fundo alto, né? Espero que vocês aproveitem o máximo. Eu observei também que eu não postei a apostila em PDF, né? Mas eu vou pedir assim para vocês, eu vou tentar colocar assim na descrição o endereço do link onde eu vou deixar as apostilas que eu uso para poder fazer os conteúdos, ok? E aí você pode estar adquirindo esse material, baixando em PDF e imprimindo para você estar acompanhando, tá bom? Fico feliz pela o interesse de cada um. Eu vejo que pessoas estão acompanhando, pediram até para que continuasse, né? Mas o motivo de não ter continuado foi isso. Então eu estou fazendo as fisioterapia agora e tá dando tudo certo e eu tô voltando devagarzinho, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, né? Essa frase é muito falada. Sem mais delongas, nós iremos então para nosso próximo conteúdo, que é compasso musical. Vamos lá? Compasso musical. O que é? Você já deve ter ouvido uma banda tocar uma música de uma forma que até pareceu errada e você pensou, essa banda está fora do compasso. Mas de fato, o que é compasso musical e qual sua função? Para quem está iniciando seus estudos em música, este é um conceito importante para se entender. Sua definição se dá pela divisão da música em intervalos de tempos iguais, baseada no seu andamento, que nada mais é do que o tempo. O tempo é um componente assim fundamental na música, porque através dele conseguimos criar ritmos, cadências e padrões. Por isso, entender o funcionamento deste fundamento é muito importante para quem toca algum instrumento. O compasso musical é a maneira de escrever a duração dos intervalos que consiste uma peça ou canção. Em resumo, o compasso musical ele é o coração de uma música, né? Então ele define o andamento e a pulsação, servindo como base para as batidas que guiam os mais diversos ritmos e gêneros. Então nós podemos ver aí, né, que o compasso musical ele é um elemento que divide a música em intervalos de tempos iguais ou variados, com o objetivo de quê? De organizar a estrutura e facilitar
a orientação permitindo ao ouvinte organizar o ritmo de uma música. Então, né, deixa eu pegar aqui o meu lápis aqui. Então, isso aqui, ó, que está rodeado, né, cada quadradinho desse daqui, né, como mostra aqui na figura, é o compasso, tá? Então, a gente vai ver em seguida o que se escreve dentro desse compasso. Então, vocês já sabem o que é compasso, tá? E o que divide ele são as barras de compasso. Então, vocês já estão... A gente vai falar um pouco disso aí mais à frente, mas vocês já vão saber aqui que divide cada compasso é a barra de compasso, tá? Essa barra aqui, tá? Vamos seguir. Então, para concluir, o compasso é um espaço organizador da música, tá? É nele que nós é nele que permite que nós possamos colocar as figuras musicais conforme o andamento que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, para isso a gente vai falar sobre o andamento, ok? O andamento é o que define a velocidade de uma música, tá? Se ela é lenta, média ou rápida, se vai ser dançante ou não. E o andamento é que vai determinar com precisão a duração do som ou do silêncio representado pelas figuras musicais, tá? Na partitura, o andamento já aparece no começo da música. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Eu vou dar uma explicação melhor no próximo conteúdo para ficar bem mais claro. Então, o andamento é ele que vai definir a velocidade da música, tá? Seja ela rápida, média ou lenta. No nosso PDF, no nosso método do Rafael, ele não explica com essa precisão. Ele só mostra pra gente uma coisa bem simples, né? Bem curta, né? Então ele já fala que o compasso é de 3 formas. E ali ele já apresenta os tipos de compasso que é mais usado. Então, nessa parte, ele sim deixou muito a desejar, porque quem lê não entende assim, né? Só se a pessoa ela for buscar profundo para saber do que se trata, do que ele está falando ali na página 3, ok? Mas eu precisei trazer um pouco mais assim a fundo para vocês entenderem do que se trata aquilo ali que ele pôs, né? O compasso é de 3 formas e tal, e só jogou ali uma explicação, mas essa a explicação ela não é bem explicada, ok? Então vamos. O que é pulsação? Primeiramente vamos entender o que significa a pulsação na música, né? Em suma, esse elemento é a base do ritmo, ou seja, ele representa a batida mais forte que é repetida em um intervalo regular. Quando batemos palma ou batucamos para acompanhar uma canção, intensivamente nosso cérebro ele reconhece essa pulsação. Por isso, geralmente, as pessoas conseguem achar a pulsação de maneira natural. Por isso, o entendimento do compasso musical passa pela compreensão de que essas batidas são a base concreta e naturalmente de toda a música. Afinal, a pulsação dá o ritmo de nossas vidas. Nós temos aí um exemplo do coração. O coração que faz tudo acontecer. Novamente, o compasso musical é o coração da música, né? Então aqui, eu vou até soltar aqui o som para vocês verem. Ó. Se prestar atenção na batida do coração, vai perceber que existe um ciclo que se repete.
Assim acontece na música, que também pulsa de certa forma. Então, cada um na sua própria velocidade, lenta ou rápida, cada música tem o seu ciclo de pulsação, né? No coração, nosso coração, quando a gente está calmo, ele pulsa um ciclo calmo. Quando você se agita, ele vai pulsar um ciclo mais agitado. E quando você está mais agitado, acelerado, né? A gente até pode, já foi em hospital, já viu aqueles eletrocardiogramas, né? Você vê que o coração, às vezes, quando está calmo, ele faz um movimento devagar, normal. De repente, tem um outro que vai mais rápido e o outro mais acelerado ainda, né? Então, essa é a pulsação, né? Os ciclos de pulsação. E do mesmo jeito acontece dentro da nossa música. Agora nós vamos falar de pulso forte e pulso fraco. Nesse ciclo de pulsação musical existe uma pulsação que chamamos de pulso forte, que sempre se destaca. Quando nós identificamos, entendemos que aquele ciclo de pulsação tem sempre um começo e um fim. E ao percebermos o pulso forte, vamos contando quantos pulsos tem até o próximo pulso forte, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, né? 3 compassos. Compasso de 2 tempos, de 3 e de 4 tempos. Então, veja bem, no compasso 2/4, eu tenho aqui 2 notas, tá? Na segunda linha, representada na escala de sol, tá? na clave de sol, na segunda linha que dá o próprio nome delas, tá bom? Então, veja bem, eu tenho aqui 2 notas, Sol e Sol. O primeiro tempo da minha primeira nota, ela vai ser forte, tá? E já no segundo, eu tenho o tempo fraco, a segunda nota. Então, dentro da pulsação, nós sempre vamos ter isso. Sempre o primeiro tempo, ele vai ser forte. O segundo, fraco. O terceiro, dependendo do compasso, né? O terceiro ele pode ter uma intensidade elevada e o último tempo fraco, né? Então vai depender da fórmula de compasso. Então, nesta fórmula de compasso aqui, de 2 tempos, o meu primeiro tempo é forte e o segundo fraco. Então eu tenho 1, 2, 1, 2, tá, 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 tá. Já no terceiro, né, no 3/4, 3 tempos, o meu primeiro tempo é forte, o meu segundo é fraco e o meu terceiro é fraco. Então, ele ficará assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Já no compasso de 4 tempos, eu tenho o meu primeiro forte, meu primeiro tempo forte, o meu segundo fraco, o meu terceiro meio forte, tá? Ele eleva, e o quarto fraco. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok?
Nesse slide, nós vamos entender os valores das figuras para entender a fórmula de compasso, tá bom? Então, na página 3 do método Rafael, ele não dá uma explicação melhor para a gente. Ele já entra falando as 3 formas de compasso, né? E já entra nos valores. Então, o que eu pude fazer aqui? Então, essa parte do compasso de 3 formas, eu joguei um pouquinho mais além. E para vocês entenderem melhor, eu vou adiantar os valores das notas para que vocês possam ter um entendimento lá na frente quando a gente falar das 3 formas de compasso, tá bom? Então vamos aqui, deixa eu pegar minha caneta. As pausas são a minha caneta. Valores. Nem todas as notas têm a mesma duração, tá? Segundo o Rafael. Para entendermos a duração dos sons musicais, é necessário que as notas apareçam sobre formas diferenciadas. Essas diversas formas das notas se chamam figuras ou valores. Temos então, na sequência abaixo, as figuras mais usadas e que representam os sons. Elas aparecem em 7 formas diferentes, tá? Então, nós temos aqui a semibreve, ok? Que ela é representada pelo número 1. Então, a figura dela. Já a mínima, tá? Nós temos representada por esta figura aqui. E ela é representada pelo número 2. Já a semínima, ela é representada pelo número 4. E esta é a figura da semínima. Nós também temos dentro, né, deste quadro a cocheia, tá? A cocheia ela é representada pelo número 8. E aí nós seguimos para a semicocheia, representada pelo 1/16. E nós temos também a fusa, que é representada pelo número 32, e a semifusa pelo número 64, ok? As pausas são figuras que indicam duração de silêncio entre os sons. Cada figura de som tem a sua respectiva pausa, que lhe corresponde o mesmo tempo de duração, tá? Lá das figuras que a gente vimos. Ou seja, temos a pausa da semibreve, da mínima, da semínima, cocheia, semicocheia, fusa e da semifusa. Então, está aqui. Então, vocês precisam se atentar ao reconhecimento dessas figuras. Por quê? Porque nós vamos trabalhar muito com elas, tá? A gente vai ver elas muitos pelos compassos, pelas partituras, tá? Então, você precisa se familiarizar, assim como precisa se familiarizar também com as figuras de som, tá? Que é a semibreve, né? A mínima, que eu já mostrei no slide anterior. Se você ainda ficou com uma dúvida, volta lá, lê novamente, acompanhe o áudio para você pegar bem isso. E estude através do PDF, que é o método do Rafael. Tá? Então, vamos seguir para o próximo slide. Nesse slide,
nós vamos tratar da divisão proporcional dos valores, tá? A semibreve é a figura que representa a maior duração e é tomada como unidade da divisão proporcional dos valores. Em resumo, todas as demais figuras são desmembradas da semibreve, tá? Então, nós temos aí a semibreve, a mínima, semínima, cocheia e semicocheia e fusa. Então, nós temos aí as outras figuras, né, que representam a semibreve. Então, nessa primeira parte aí nós temos a mínima, semínima, cocheia, fusa. Nós temos a mínima, semínima, cocheia, semicocheia, a fusa e a semifusa. Então, nós temos aqui, vamos falar primeiro da mínima. Ela é a segunda parte, ela representa a segunda parte da semibreve. A semínima, ela representa a quarta parte da semibreve. A cocheia, a oitava parte da semibreve. E a semicocheia é a 16ª parte da semibreve. A fusa, a 32ª parte da semibreve. E a semifusa, a 6ª, quarta parte da semibreve. E assim acontece com todas as outras figuras, com a mínima, semínima, tá? Esses números que vocês veem, que antecede a figura, ela representa o quê? A parte da figura, tá? Uma parte da figura. Então, na mínima, nós temos aí a semínima, que é a segunda parte, que ela representa a segunda parte da mínima. E assim por diante, como eu falei na semibreve, ok? Abaixo temos a comparação real dos valores de acordo com o que explicamos acima, tá? Então, temos a semibreve e em seguida os valores das demais em relação à semibreve, tá? Então, nós temos aí a semibreve, que ela é representada pelo número 1, tá? A semibreve, essa figura equivale, tá? Na subdivisão, ela equivale a duas mínimas, tá? Então, cada figura tem 2 tempos. A mínima, ela equivale a 4 semínimas, tá? Cada figura, 1 tempo. Das semínimas, nós temos equivalente a 8 cocheias, bom? Cada cocheia dessa equivale meio tempo, tá? Então, nós necessitamos de 8 cocheias para representar 4 tempos. Da mesma maneira, a semicocheia, 16 semicocheias para representar 4 tempos, 32 fusas para representar 4 tempos e 64 semifusas para representar 4 tempos. Tá bom? Bom, agora chegamos aqui na parte aonde, lá na página 3 do método, ela está exemplificada, muito resumida. Só que a gente vai esticar mais um pouquinho para poder vocês conseguirem entender ali o assunto na página 3. Então, a gente já explicou os valores das notas, né? E o valor comparativo. Então, nós vamos seguindo para o compasso, para assim ficar mais claro o entendimento. Bom, os compassos musicais em partituras, eles marcam a repetição de uma pulsação em uma peça ou canção. Na partitura, eles indicam os intervalos que garantem essa cadência. Então, os compassos podem ser simples, compostos, mistos
Eles são ferramentas para ajudar na identificação de padrões rítmicos. No entanto, as possibilidades são infinitas e eles devem potencializar a criatividade dos artistas. O compasso simples, as figuras que representam os valores das notas têm duração indeterminada, isto é, não tem valor fixo. Quem os determinará será uma fração ordinária, então, escrita após a clave e os acidentes fixos, que é chamado de fórmula de compasso. Então, nós temos aqui um exemplo de 2x4, 3x4 e 4x4, tá? Aí nós temos assim, os compassos de 2 tempos são chamados de binários, tá? 2x4. Os compassos de 3 tempos são chamados de ternário, 3x4. Ou, tá? Vocês vão ver que eles também podem usar outros números, tá? Que mais à frente a gente vai explicar o que é isso. Então vamos aqui para não confundir. Os compassos de 4 tempos são chamados de quaternários. Então, em qualquer compasso, a figura que preenche o tempo chama-se unidade de tempo, tá? A figura que preenche um compasso chama-se unidade de compasso, tá? Então, o númerozinho de cima é a unidade de tempo e o de baixo é a unidade de compasso, tá? Então, os compassos eles se dividem em simples e compostos e são representados por uma fração ordinária colocada no princípio da pauta depois da clave. Então, nós temos aqui o exemplo, tá? Da nossa clave de sol e o compasso aqui, ó, 2x4 e o tempo das figuras que se refere o que está pedindo. Agora, nós iremos falar sobre o compasso simples. Compassos simples são aqueles cuja unidade de tempo é representada por uma figura divisível por 2. Aí nós temos um exemplo abaixo de 2x4 e 4x4. Então, quando a gente fala da unidade de tempo, que é o número acima, né, da unidade de compasso, este número, que é a unidade de tempo, ele vai dividir por 2, tá? Então, como que ficou? 2 dividido para 2 é 1, né? Então, nós vamos ter o quê? A figura que representa a quarta parte da semibreve é a semínima, que vale 1 tempo. Então, nós temos aí a nota Lá, tá? E a nota Si, que são representadas na clave de Sol, tá bom? Segunda linha. E já no 4x4, nós temos a unidade de tempo, que é o 4, e a unidade de compasso, que é representada na figura. Então, aí eles colocaram a mínima, que representa a segunda parte da semibreve, tá? Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, eles usaram aí a mínima, que vale, a figura que vale 2T. Mais abaixo, eles acrescentaram um exemplo de compassos binário, ternário e quaternário. Só que a unidade de tempo eles colocaram a semínima e a cocheia, né? Então, o que eles quis representar para a gente nessas figuras, nesses compassos?
o andamento, tá? O andamento da música, ou seja, da partitura ou do arranjo lá, da composição. Então ele colocou assim, que a semínima, ela vale 2 coxeias, tá? E na fórmula de compasso, a cocheia valerá 2 semicocheias. Então, nós temos aí compasso de 2x4, né? De 3x4 e de 4x4 com a figura da semínima, que vale um tempo cada uma, tá bom? Aí o que acontece? No 2x4 nós temos 2 tempos. No 3x4, 3 tempos, no 4x4, 4 tempos. No 2x4, a execução será essa daqui. Tá, 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 tá. Que no caso é a nota Fá, tá? Então, tá, tá. Como é que ficaria sendo cocheia? Tá, 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 tá. Tá? Não é porque acrescentou mais figuras que acrescentou mais tempos. Não, continua 2 tempos cada uma. Por quê? Cada cocheia não vale meio tempo. Meio mais meio, 1. Então, um tempo, as 2 cocheias representam um tempo da semínima. 3x4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Com a cocheia, tá, 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 tá. No 4x4, tá, 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 tá. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Como que ficaria a execução? Tá, 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 tá. Já no exemplo de baixo, ele fala que a cocheia valerá 2 cocheias, ou seja, uma cocheia valerá 2 cocheias. Quando a gente executa a figura cocheia, ela é rápida, seca, tá? A execução dela. Seca que eu quero dizer curta, o som curto, tá? Então no 2x8 ela ficaria tá, 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 né? Já na execução, nós temos tá, 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 tá. No 3x8, nós temos tá, 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 tá. Na execução, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. No 4x8, tá, 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 tá. Então, ficaria dessa forma, tá? Então, mostra para nós que no compasso simples nós podemos trabalhar com todas as figuras que representam a semibreve, tá bom? Logo, ambas são divisíveis por 2. Por consequente, os compassos que tiverem sua unidade de tempo divisível por 2 serão chamados de compassos simples. Analisemos os termos das frações que representam os compassos simples. O numerador determina o número de tempos do compasso, tá? Então, são os tempos que vai ser colocado, preenchido em cada compasso. Então, os algarismos que servem para numerador dos compassos simples são 2 binário, 3 para o ternário e 4 para o quaternário. O denominador, que é o número de baixo, ele indica a figura que representa a unidade de tempo. Lembra lá aquela figura que a gente subdividiu a semibreve, a mínima, semínima?
Ali estão todas as que representa a unidade de tempo, tá? Baseado em quem? Na semibreve, tá? Então, a unidade de tempo é a quantidade de notas que eu vou ter dentro de cada compasso, e a unidade de compasso é a figura que vai representar a unidade de tempo dentro dele, ok? Está aqui novamente, né? Os números que servem como denominador são os seguintes, tá? É aquilo que eu já tinha falado. A 1, que ela vai representar a semibreve, né? Que é considerada como a unidade. Então, dela vem quem? A mínima, que representa a metade dela. A semínima, que vai representar a quarta parte dela. A cocheia, que vai representar a oitava parte dela. Dela quem que eu tô falando? Da semibreve, tá? A semicocheia, que vai representar a 16ª parte da semibreve. A fusa, a 32ª parte da semibreve. E a semifusa, a sexta quarta parte da semibreve, ok? Vejamos então um compasso representado pela fórmula 2/4. Deduz-se o seguinte: nesta fração 2/4, o numerador 2 indica o número de tempos, tá? Tempos, quando ele fala tempos, é quantidade de figura dentro de cada compasso. Trata-se de um compasso de 2 tempos, isto é, o binário. O denominador 4, que é o número abaixo, ele determina para a unidade de tempo a figura que é representada a quarta parte da semibreve, ou seja, a semínima. Então, nós temos aí um exemplo bem exemplificado. O 2/4 lá, representado por 2 com a semínima, né? Então, nós temos 2/8, que é a cocheia. Já no 3/4, nós temos aí novamente a semínima. No 3/8, a cocheia, tá? No 3/16, nós temos a semicocheia. No 4/4, novamente representado pela semínima. No 4/8, a cocheia, e no 4/16, a semicocheia. Os compassos 4/4 e 3/4 e 2/2 também podem ser assim representados. Então, nós temos lá a fórmula e esse C, ou somente o 4. Então, nós temos 4/4, ou somente o C, ou somente o 4 número. No 2/2, nós já temos o C cortado ao meio, tá? Ou número representado número 2. Já o 3/4, representada somente pelo número 3. Logo abaixo nós temos os compassos simples mais usados, são aqueles cujas frações têm para o denominador os números 2, 4 e 8, tá? Então é fácil de saber, tá? Os compassos simples mais usados são aqueles cujas frações têm para denominador os números 2, 4 e 8. Marcar um compasso é indicar a divisão dos tempos por meios de movimentos executados, geralmente com as mãos. Então, nós temos o compasso binário, que é 2 tempos, nós temos o compasso ternário, né, que é 3 tempos, e temos o quaternário, que é 4 tempos. Essa parte a gente conclui o compasso simples
né, com que o Rafael, né, lá no método, na página 3, Rafael Coelho, ele somente colocou isto lá, identificando as três formas do compasso, né? Então, nós já abrimos mais o leque e podemos ter tido assim uma explicação melhor, conforme, assim, para vocês entenderem, porque ele estava muito resumido, só estava aparecendo isso. Então eu achei necessário que precisava desmiuçar mais isso daí, né? Então nós temos aí, gente, o que ele representou pra gente em 3 formas: compasso binário, ternário e quaternário. Então os tempos de cada compasso são subdivididos nesses termos, né? Então no binário nós vamos dividir em 1, 2, 1, 2, tá, 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 tá. No terceiro tempo, né? No caso ternário, no compasso ternário, nós temos aí o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o compasso quaternário, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, são executados nessa seguinte forma aí. Bom? Você tanto pode marcar com a mão, quanto você pode marcar com os pés. Isso vai ficar bem claro quando a gente fomos para o Bona, né? Inclusive já tem 2 aulas do Bona já no canal. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. E eu vou fazer um mix dessas 2 aulas, né? Porque eu quero poder ajudar vocês melhor naquele vídeo. Eu só coloquei a batida do metrônomo, mas eu quero colocar a minha voz para ajudar vocês, né? Eu sei que tem muita gente que vai surgir dificuldade. Então, nada mais como a gente dar mais uma ajudinha para vocês poderem deslanchar e mais para frente ensinar aqueles também que querem aprender a teoria musical. Nós vamos entrar então agora. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É um pouquinho complexo os compassos? Sim. Na teoria é complexo. Mas quando vocês estiverem executando as partituras, quando vocês olharem para as partituras e logo depois da clave, vocês identificar a forma de compasso daquela partitura, tudo vai ser diferente quando vocês executarem o instrumento. Que vocês olharem, ai, é isso, nossa, mas é uma coisa tão fácil, meu Deus. Então assim, vocês vão ter, puxa vida, é porque a teoria em si, ela dá um nó mesmo na cabeça da gente. Não é só a música. Em qualquer teoria que você for aprender, primeiro você quebra a cabeça ali com o conhecimento, né? Mas quando você for para a prática, você fala assim, nossa, meu Deus, é tudo isso que eu às vezes pensei que era tão difícil e é tão fácil, tá? Então, fica aí a dica para vocês, não fiquem assim como é que é a palavra? Aterrorizando a si mesmo, né? Vocês vão ver que vai ser tudo diferente quando vocês forem tocar o seu instrumento, tá bom? Agora nós vamos falar do compasso composto. Chama-se de compasso composto aqueles compassos que têm divisão ternária, isto é, a unidade de tempo é preenchida por uma figura pontuada. Então nós temos aí um exemplo, tá bom? Que daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele. Então, as frações que representam os compassos compostos têm como numerador, tá? 6, o numerador é a parte de cima, tá? Sempre lembrando disso. 6, 9 e 12.
O numerador indica a quantidade de terços que entram em cada compasso. Tá? Logo, para achar-se o número de tempos, divide-se o numerador por 3, porque cada tempo se divide em 3 partes, tá? Ó, cada tempo se divide em 3 partes, tá? Com a nota pontuada, com a figura pontuada. Tá? Então, nós temos aí o exemplo da clave de sol no 4x4, né? O numerador e o denominador embaixo. Então, assim, o compasso binário composto é aquele que tem para o numerador os números 6, né? Como a gente já falou acima, 6 dividido para 3, que é igual a 2. 2 o quê? 2 figuras, tá? 2 figuras. O tenário composto, o número 9, 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 figuras, tá? Pontuada, tá, gente? O quaternário composto, número 12, 12 dividido por 3 é igual a 4 figuras pontuadas. Só que ele tá me dizendo, desculpa, que cada tempo se divide em 3 partes. Então, vamos continuar aqui. Os denominadores, que é a parte de baixo, são os mesmos que servem para os compassos simples, tá? Ou seja, é a mesma figura. São as mesmas figuras. Indicam nos compassos compostos a figura que vale 1/3 do tempo. Então, a gente vai ver o exemplo lá em cima. Vejamos o exemplo de 6/8. O numerador indica que o compasso é binário. 6 dividido por 3, é igual a 2. Então, o denominador indica que a cocheia, que é uma 8ª parte da semibreve, vale 1/3 de tempo. Assim sendo, um tempo vale 3 cocheias, ou seja, uma semínima pontuada. Tá? Esses compassos têm para unidade de tempo e unidade de compasso uma figura pontuada. Então, nós estamos vendo lá um exemplo lá em cima da semínima pontuada. Nós temos duas, né? 6 dividido por 3 é igual a 2. Duas figuras pontuadas. Só que ele está me dizendo que cada tempo que se divide em 3 partes, ou seja, 3 cocheias, tá? Cada tempo são divididos por 3 cocheias. Então, nós temos lá o primeiro tempo da semínima pontuada é subdividido aqui no próximo compasso com 3 cocheias. E a outra aqui está à frente dela, também pontuada com 3 cocheias, tá? Como tem a unidade de tempo e não tem a unidade de compasso, tá? Então, examinemos o compasso 9/8. Entram em sua formação 9 cocheias, sendo 3 para cada tempo, sendo a unidade de compasso uma figura única que preenche todos os compassos. Então, verifica-se que não há uma figura única que reúne as 9 cocheias, que preenche todo o compasso de 9/8. Uma determinada nota só poderá ter tal duração se lhe dermos a forma de 2 figuras diferentes. 4. Cujo som seja prolongado por uma ligadura. Teremos nesse caso um som com duração de 9 cocheias, que é a unidade de tempo, mas não uma unidade de compasso, pois esta só poderá ser representada por uma única figura, tá? Que no caso é a cocheia. Logo abaixo nós temos o quadro de todos os compassos compostos com suas unidades de tempo e de compasso.
nós temos também outra forma de representar os compassos compostos, tá? São outras formas. Então, nesse slide aqui eu venho apresentar para vocês, né? O 6/8, o 9/4 e o 12/16, ok? Vocês podem observar que o 6/8, esse 2 aqui é representado que são duas semínimas. Já o 9/4, 3 mínima pontuada. E o 12/16 são 4 cocheias pontuadas. Tá? Então, os compassos compostos mais usados são os que têm como denominador os números 8 e 16. Tá? Nos compassos compostos, o acento métrico nos tempos é idêntico aos compassos simples. As acentuações das partes de tempo são exemplos no compasso de 9/8. Então, aí nós temos um compasso de 9/8, tá? Que são 9 cocheias, representada por 3 semínimas pontuadas, tá? Então, nós temos o que? A primeira parte sempre forte, tá? Tá, 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 tá. Dó, 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 dó. A marcação dos tempos dos compassos compostos também é idêntica à dos compassos simples, tá? Entretanto, em andamentos lentos, pode ser facilitada, marcando-se também os terços dos tempos, tá? Então, nós temos aí o binário, o ternário e o quaternário, ok? Nós vamos ver aqui agora a duração dos compassos em partitura, tá? O início e o fim dos compassos são marcados por barras verticais, mas elas podem ser diferentes e significa coisas distintas, portanto, devemos ficar bem atento, ok? Então, nós temos aí a barra simples, tá? Barra simples, ela é a que faz a separação comum entre os compassos, ok? Já a barra dupla, tá? Essas duas barras duplas aqui que nós estamos vendo, ela marca o fim de uma seção e o início de outra, podendo haver mudanças de tempo e até mesmo tonalidade. Já a barra de repetição, que está aqui no finalzinho, tá? Com 2 pontinhos, tá? Ela significa que você deve voltar até o trecho onde havia outra barra igual a essa, tá? Aí, e repeti-la, caso não haja outra. Repetir a música desde o começo até o aparecimento da barra. Então, assim, quando o arranjista ele faz a partitura, que ele quer que você volte naquele trecho, né? Ele vai identificar com esta barra e esses 2 pontinhos, aonde começa e aonde vai terminar. Se por um acaso essa barra, esse espaço que ele separou com essa barra, né, no começo e no fim, estiver lá, ó, às vezes eles põem 1 vez, 2 vezes, você vai repetir o tanto que ele pedir para você repetir. Acaso não parecer nada, aí você faz ela, né, normal, e passa para o seguinte sistema, né, que chamamos, no caso, na próxima barra simples, tá? E a barra final é essa daqui, ó, que tá mais grossinha,
tá bom? E uma barra simples. Ela informa que a música chegou ao fim, tá? Então, são duas barras, sendo a primeira fina, que é a simples, e a segunda a mais espessa, que é uma barra mais grossa, ok? Duração dos compassos em cifras, tá? Como que a gente vai identificar? As cifras são as representações da duração dos compassos, estando logo acima das letras das músicas e representando o momento correto de finalizar um compasso e iniciar o outro. Podem ser utilizadas barras em momentos sem letras para dividir a cifra. Nesse caso, cada cifra significa um compasso e terá duração que ditar o numerador da fórmula de compasso. Tá? Então, mais uma vez, para concluir, o compasso ele é um espaço organizador da música que permite que possamos ir do começo ao fim dela, nos localizando por esses espaços. Se pela partitura podemos observar ocularmente essas marcações, e se audivelmente podemos observar essas marcações também pelos tempos, tá? Então, nós chegamos ao fim desse tópico. Eu quero lembrar mais uma vez que fórmula de compasso não é um tópico de 7 para você, assim, eu queria dizer 7 cabeças, né, que venha te confundir. Não, porque a teoria, ela mostra algo pra gente que parece querer confundir a nossa mente. Mas na hora que você for executar no instrumento, você vai ver que simplesmente é a divisão das figuras no tempo correto que o arranjista escreveu a partitura, né? E quando você estuda os valores das figuras certinho de cada clave, e você consegue identificar o tempo de cada nota, você consegue subdividir certinho com a fórmula de compasso. Por quê? Porque ela te mostra a qualidade da figura que você vai usar e a quantidade que está pedindo, né? Se são 6, sempre vai ser 6 notas. Se são 2, sempre vai ser 2 tempos em cada compasso. Se for 4, vai ser 4, entendeu? E aí você vai se desenvolvendo cada vez mais a ponto de você falar assim, poxa vida, eu pensei que fórmula de compasso era um bicho de 7 cabeças, mas não é nada do que eu pensei, tá bom? Então, não se esqueçam de inscrever-se no canal, de ativar o sininho, deixar o seu joinha e compartilhar para aqueles que querem aprender a tocar um instrumento, não de forma complicada, mas de uma forma tão simples, tá bom? Até lá e nos vemos no próximo tópico.